Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória
natureza que o Criador formou e ofereceu a nós. Misto de povos que clama forte, luta e procura por esperança e amor. Levanta sua voz. Uma esperança existe ao que crê no único e vivo Rei. Tua promessa sempre proclamarei. Somos povo, selados pela luz. Jesus, o Rei desta nação, Rei desta nação. A salvação do meu Brasil, tu és a solução, Rei desta nação. Aflição e fome, paz que se apaga em ambição e dor. Olhamos para o céu, somos eleitos a nunca temer, não desistir desta terra que nos deu, pois já por nós venceu. Se nós nos humilharmos e a te buscarmos, tu nos escutarás. Vem esta terra com teu poder sarar. Somos povo teu, selados pela luz.
Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós neste momento. Mesmo distantes, nós continuamos juntos. Mesmo distantes, a gente se une para louvar a Deus, para agradecer pelas bênçãos, para suplicar a Deus as bênçãos que Ele pode nos dar, para revigorarmos as forças. E é isso que nós vamos fazer na noite de hoje, todos juntos. Antes de darmos início ao primeiro ato do nosso culto, queria que você que está aí na sala, que você avise aí as pessoas que estão ao seu redor que o culto está começando. Desvencilhe-se das perturbações, ou encontre um local silencioso, calmo, para você estar à vontade e participar ativamente desse culto. A hora do culto não é a hora de colocar a pizza para esquentar, fazer um sanduíche, tomar um suco. A hora do culto é a hora de estarmos juntos, concentrados, lendo a Bíblia, orando, louvando a Deus. É isso que nós fazemos quando estamos aqui na igreja, e é isso que nós devemos continuar fazendo quando estamos em casa ou em qualquer outro lugar. Hoje nós estamos transmitindo o culto pela primeira vez pelo Facebook. É um teste que nós estamos fazendo. O Facebook ele tem um alcance maior do que o YouTube, e por isso a gente está fazendo esse teste por aqui. Depois, os irmãos que tiverem algum feedback, alguma sugestão para nos dar, por favor, fique à vontade. Use os WhatsApps dos presbíteros, dos pastores, o próprio e-mail da igreja ou da Elda, para fazer chegar até nós qualquer sugestão ou recomendação que vocês tenham. Também é muito fácil compartilhar esse link, provavelmente tem algum botão aí na parte inferior do seu celular para você compartilhar o link com outras pessoas. Então aproveite para convidar os seus parentes, os seus amigos, o pessoal do condomínio, as pessoas que você não vê há bastante tempo. Compartilhe com eles esse link para que eles possam também acompanhar a pregação da palavra que será feita hoje, que eles possam ser também evangelizados através desta ferramenta que o Senhor nos deu. O Senhor deu inteligência a pessoas que criaram essa tecnologia e nós hoje fazemos uso dela. Vamos dar início ao nosso culto com uma primeira leitura. Eu convido a todos para que abram as suas Bíblias ou liguem as suas Bíblias no livro de Salmos 118. Nós leremos os versículos de 1 a 9 e depois o versículo 24. Salmo 118. De 1 a 9 e depois o 24. Eu não sei se vai aparecer na tela. Wesley? Não? Então, os irmãos, por favor, abram. Salmo 118, 1 a 9 e depois 24. O título é A Alegria dos Justos pelo Salvador. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é o refúgio do Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E agora o versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos
e alegremo-nos nele. Que o Senhor nos abençoe através da leitura da sua palavra. Eu gostaria de fazer uma oração neste momento, que todos que estão nos acompanhando também possam abaixar as suas cabeças, fechar os olhos, se afastar das perturbações e vamos orar junto ao Senhor, vamos clamar pela presença do Senhor, vamos louvar pelas bênçãos, pelos presentes que Ele tem nos dado, vamos louvar pela força que Ele nos dá em meio à tribulação, vamos louvar porque sabemos que é Deus que está no controle, não são os homens, nem são os governantes, mas é Deus. Oremos. Grande e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é Rei, sabemos que o Senhor é poderoso, sabemos que o Senhor é soberano, sabemos que a Tua vontade é perfeita e agradável, sabemos que nada foge ao Teu controle, sabemos que o Senhor nos ouve, mesmo sendo tão pequenos, e a nossa voz tão fraca. Sabemos, ó Deus, que é o Senhor, ó Pai, que está à frente de tudo. O Senhor permite, o Senhor comanda, é o Senhor o dono de todos os exércitos, é o Senhor o dono de toda a autoridade. Todos os governantes estão submetidos a Ti, ó Deus. E nós te louvamos porque o Senhor é perfeito e porque podemos confiar no Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque nós de alguma forma estamos juntos. Mesmo separados, cada um nas suas casas, nós estamos te buscando, ó Pai. Estamos buscando conhecer mais ao Senhor, estamos nos achegando mais a Ti. O Senhor tem dado fome e sede da Tua palavra e da Tua presença. O Senhor tem unido a sua igreja. O Senhor tem fortalecido. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é fiel, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, ó Deus, por isso. Fica conosco neste momento, ó Pai. Tu conheces as nossas imperfeições. O Senhor sabe como nós somos falhos. Mas neste momento, ó Deus, queremos estar diante de Ti, Te louvando, Te agradecendo, aprendendo mais sobre Ti, ó Deus, lendo a Tua palavra, meditando nela, que nós possamos, ó Deus, após esses minutos, esses 60 minutos que estaremos juntos, sermos transformados, ó Pai. Que a Tua palavra, ó Pai, seja pregada com intrepidez, com ousadia, e que ela cale nos nossos corações, e que nós possamos, ó Deus, a partir do instante seguinte, termos uma vida diferente, em algo diferente, porque o Senhor falou conosco. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Amém. Nós escutaremos agora e louvaremos a Deus através de um hino muito conhecido, todos poderão cantar. É o hino 18, Deus dos Antigos. Deus dos antigos, cuja forte mão prege sustém os astros na amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz,
em teu labor, no testemunho do teu grande amor, as nossas vidas vem fortalecer, todo o teu nome sempre engrandecer. Muito bem, como é bonito esse hino, especialmente a última estrofe, preciosa, fala muito sobre os tempos que nós estamos vivendo. Vamos ter um momento agora de leitura da palavra e contrição. Eu convido a todos que abram as suas Bíblias também no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Meus irmãos, a palavra do Senhor é preciosa, ela é clara, límpida como a água. E ela está dizendo para nós, Igreja Presbiteriana de Araraquara, que crê em Deus, que crê em Jesus, se humilhem, orem, busquem, se convertam dos seus maus caminhos, porque assim eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra e estarei com os meus olhos abertos e com os meus ouvidos atentos à oração que nós fizemos. Convido a todos que, aonde estão, que dobrem os seus joelhos, se quiserem, abaixem as suas cabeças, fechem os seus olhos, mais uma vez, se libertem das perturbações. E neste momento, converse com o seu Deus. Derrame sobre Ele as suas lágrimas. Conte para Ele as coisas que estão no seu coração e que precisam ser tiradas. Conte a Deus aquilo que você tem feito e que não tem agradado ao Senhor. Deixa tudo isso no altar do Senhor, para que Ele nos lave, para que Ele nos purifique, para que então Ele ouça a nossa oração, para que Ele sare a nossa terra, para que Ele perdoe os nossos pecados. Tenhamos um momento de oração, a sós, e depois eu quebrarei o silêncio com uma oração audível.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor incline os teus ouvidos para o teu povo. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas. Perdoa, ó Deus, os pensamentos que temos e que te desagradam. Os sentimentos que temos e que te desagradam. As palavras que proferimos, as decisões, os atos, os gestos, as omissões. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos com o sangue do teu Filho Jesus. Derrama sobre nós também o teu Santo Espírito, para que nós tenhamos sempre, ó Deus, a consciência do certo e do errado, e que tenhamos também, ó Deus, a certeza de que o Senhor está vivo, de que o Senhor nos perdoa, de que o Senhor ouve as nossas orações, de que o Senhor é capaz de nos transformar, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou convidar agora a nossa equipe de louvor para que vá se colocando aqui à frente. Enquanto isso, eu convido a todos para que abram novamente as suas Bíblias no livro de Filipenses. Capítulo 2. Filipenses 2, versículos 9 a 11. Filipenses 2, 9 a 11 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É a este Jesus, é a esse Deus Pai que nós vamos louvar neste momento, através de cânticos espirituais conduzidos aqui pelo grupo que hoje está responsável pelo louvor. Se você puder, aí na sua casa, você pode cantar de pé ou sentado, mas cante ao Senhor com o coração, como já vem oferecendo esse culto desde o início. Nós queremos, nesse primeiro cântico que diz, exaltai, vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus, que nós acabamos de ouvir na santa palavra de Deus. Vamos cantar, com muita alegria, perdoados de todos os nossos pecados e libertos. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei.
vamos exaltar o Senhor e cantar sempre um novo cântico, anunciando entre todas as nações a glória do nosso Deus soberano. Vamos cantar. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos cantar no início. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação e anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Passa a palavra ao presbítero Antônio para continuar o período de adoração. Antes de cantarmos o terceiro cântico, eu gostaria só de ler um versículo de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Meus irmãos, neste momento, se estivéssemos todos aqui reunidos, estaríamos fazendo uma fila aqui no centro para trazer diante do Senhor, de forma pública, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não temos um momento presencial, mas devemos continuar fazendo, nós como membros da Igreja Presbiteriana de Araraquara, devemos continuar depositando no altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu não sei se neste momento ou ao final, Wesley colocará na tela os dados, anote os dados da conta bancária da igreja, o CNPJ, e você poderá então fazer o seu depósito pela internet. Se você tiver qualquer dificuldade em usar a internet para fazer o depósito, você pode se comunicar com qualquer um dos presbíteros, qualquer um dos diáconos, com a secretaria da igreja, que nós vamos
dar um jeito de passar até a sua casa para que você possa louvar a Deus também através dos seus dízimos e das suas ofertas. Não é segredo para ninguém que a nossa igreja passa, sim, por dificuldades devido aos episódios do início do ano, que foi agravado também com essa pandemia que abateu a todo mundo. E por isso nós pedimos aos irmãos que sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas. Temos muitos irmãos da igreja e muitos amigos dos irmãos da igreja que precisam de socorro neste momento. E nós estamos utilizando também de campanhas para arrecadar dinheiro, para a gente comprar cestas básicas e distribuir para as pessoas. Temos missionários espalhados pelo mundo que dependem do sustento. Temos os pastores que dependem do sustento. Temos este espaço, esse edifício que continua gerando alguns gastos. E nós precisamos fazer frente a esses gastos, precisamos honrar todos os nossos compromissos. Por isso é o nosso pedido para que os irmãos sejam fiéis e depositem aos pés do Senhor os dízimos e as ofertas. Amém a todos? Vamos ter mais um cântico. Depois o Nivaldo vai encerrar o momento de louvor, fazendo uma oração de louvor e agradecimento pelos recursos que o Senhor tem dado à igreja, que o Senhor tem dado aos irmãos e pela fidelidade que o Senhor vai depositar no coração de cada um de nós. E logo em seguida, a palavra será pregada pelo servo do Senhor, pastor Eduardo Venâncio, que está aqui conosco. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nosso Deus, no culto que prestamos aqui a Ti, agradecemos, Senhor. Agradecemos porque o Senhor tem dado condições aos Teus servos continuarem dizimando. Deus, ajuda o empresário, ajuda o pequeno empresário, ajuda os Teus servos da igreja que são empregados, ajuda os Teus servos que têm passado dificuldades financeiras, ajuda as famílias, para que, Senhor,
cada vez mais nossa fidelidade ao dízimo santo do Senhor aumente. Ajude as nossas famílias a começar em mim, a começar em nós, que nós sejamos movidos, inclusive, Senhor, por um momento de ofertas especiais, que nós colaboremos no alcance das outras famílias que têm mais dificuldade financeira, que passam por dificuldade de alimentos, que o Senhor, ó Pai, Deus dessa igreja, continue abençoando economicamente a todos os membros, aos amigos, às pessoas, em todos os lugares onde nós alcançamos. Continue com a vida dos teus servos, missionários sustentados pela essa igreja, não só nesse continente, em outros lugares, que nós, Senhor, tenhamos sempre a condição necessária de continuar cooperando com a obra de expansão, aqui em Araraquara, nos bairros, nas nossas congregações, nos nossos obreiros, na vida do sustento das despesas administrativas e em todos os lugares que a Igreja Presbiteriana de Araraquara tem alcançado. Que o Senhor honre, Senhor, a vida de cada um de nós e nos abençoe. Muito obrigado por esse momento de adoração. E agora, quando nós vamos ouvir a santa palavra do Senhor, que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para ouvir aquilo que o seu servo, Senhor, será o comunicador daquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Faça isso no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Queremos, nesse momento, expressar nossa alegria, nosso louvor, nossa exaltação diante do Senhor, por mais uma vez Ele nos permitir estar na sua casa. Mais uma vez podemos louvar o Senhor, dizer que de fato todo o trabalho, tudo aquilo que depende de nós precisamos descansar no Senhor de fato. Colocar nossa vida na presença do Senhor, numa total dependência. Todos nós estamos cientes da situação que nós vivemos. Agora há pouco estava vendo um irmão pedindo a oração, dizendo: ore pela situação do que diz respeito à saúde, ore pela situação do que diz questões econômicas do nosso país, enfim. E às vezes nós nos deparamos com uma pergunta que é muito importante, nessa condição que nós estamos vivendo, de isolamento, de incertezas, e tantos sentimentos que possam vir e ocupar a nossa mente, ocupar o nosso coração. Pergunta que nós precisamos fazer é: como então nós, crentes, servos do Senhor, como então devemos viver? Como então devemos viver? Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor, lá em Hebreus, que se encontra lá em Hebreus, capítulo de número 10, dos versos de número 19 até o verso de número 25. Hebreus 10, do 19 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Este texto é deveras importante para nós, porque ele vai justamente responder à nossa pergunta: como então devemos viver? Diante deste contexto, dessa situação que nós nos deparamos, de inseguranças, incertezas, tristezas, angústias, enfim, vamos dizer, os nossos temores, como nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm temido a morte,
e mesmo se não a morte, as incertezas do amanhã, isso tem trazido, vamos dizer assim, uma tremenda perturbação no coração de muitas pessoas. E aqui o autor do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele tem por objetivo nesse momento, e era um momento também naquele contexto de muitas incertezas e inseguranças, ele tem como objetivo nos mostrar como nós devemos viver num contexto como esse. O escritor muito conhecido chamado Francis Schaeffer, no ano de 1976, escreveu um livro que veio depois, posteriormente, a ser traduzido para o português com o seguinte tema: Como viveremos? O Francis Schaeffer, quando escreveu esse livro, o seu propósito era mostrar como ideias, quando são acolhidas, vamos dizer assim, ou descartadas na vida do homem, do ser humano, modam ou a sua ascensão ou o seu declínio dentro daquilo que são seus conceitos. Nesse livro, Francis Schaeffer vai nos falar que como os conceitos que temos, adquirimos, ou aqueles que nós abrimos mãos, podem trazer ou benefícios ou problemas sérios para nós. Em uma parte inicial do seu livro, ele diz assim: o que as pessoas são em seu mundo interior determina como elas agem. Os resultados do mundo interior delas fluem através dos seus dedos ou de suas línguas em direção ao mundo exterior. Isso se aplica tanto à escultura de Michelangelo, como se aplica à espada de um ditador. E esse texto trata exatamente isso, apresentando essa mesma matéria, esse mesmo princípio que Francis Schaeffer defende no seu livro, sobre esse conceito, ou os conceitos que devem fazer parte da nossa vida, e que molda a nossa vida, que rege a nossa vida, vamos dizer assim, aquilo que pensamos, falamos, fazemos. Como devemos viver, ou como viveremos, era o questionamento dos Francis Schaeffer. O autor aos Hebreus vai nos mostrar claramente a resposta, porque também era assim o seu objetivo. Em primeiro lugar, como então viveremos? Viveremos na certeza de que temos duas possessões definitivas. Viveremos na certeza de que temos duas possessões definitivas. Versos de número 19, 20 e 21 vai nos apontar para essa verdade. Há duas coisas aqui que temos que nos atentar, que são possessões definitivas, que o texto nos informa que nós já as temos, já possuímos. A primeira dessas possessões, podemos dizer, tem a ver com o acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. É isso que o texto diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. A ideia aqui é intrepidez para entrar pelo sangue, ou por meio do sangue de Cristo Jesus. Essa intrepidez é algo que nós crentes possuímos, e precisamos estar firmados nela, entendendo que a nossa vida cristã, ela passa a ser produtiva e vivenciada a partir dela, de estarmos ou de termos a liberdade de estar diante do Senhor. As pessoas que confiam em Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, todos nós estamos diante de uma porta que está aberta, escancarada, uma porta que está aí com acesso livre a Deus por intermédio daquilo que Jesus Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. É interessante porque a ideia do autor, quando ele escreve este princípio e nos traz esse princípio, né, intrepidez para entrar nos santos dos santos, ele nos direciona a avaliarmos a nossa vida pelo prisma de que pelo sangue de Cristo é que nós podemos nos achegar diante do Pai, como igreja, como povo, e ele faz isso referindo-se à conquista de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Certamente o nosso acesso a Deus causa o mais importante impacto como devemos pensar e como devemos viver. Assim diz o John Stott quando ele olha para esse versículo. Mas o Francis Schaeffer também tem essa mesma visão.
A mensagem central do cristianismo, ele defende no seu livro, é a possibilidade de o homem, o ser humano, se aproximar de Deus e fazer isso por intermédio da obra que foi realizada por Cristo, aquele que foi enviado por Deus. E aí ele aponta para uma certeza, uma possessão definitiva, no sentido de que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você, é uma ida sem volta, é uma conquista acertada, definitiva. Não é uma conquista minha, não é uma conquista sua. Essa é a nova possessão. E essa nova possessão, ela é algo novo para nós. O próprio texto diz isso. É um novo caminho, porque é um novo caminho que Jesus Cristo abriu. Nós possuímos algo diferente daqueles que possuíam no Antigo Testamento. Nós experimentamos e vivenciamos algo diferente do que aqueles que estavam no Antigo Testamento, vamos dizer assim, experimentaram. O nosso caminho é um novo caminho, e é um caminho permanente, porque é novo porque Cristo realizou, é permanente porque aquilo que Cristo estabeleceu, vamos dizer assim, é irrevogável. A obra de Cristo como sacerdote, e como Ele mesmo, um sacrifício diante do Pai, produziu uma nova situação que não existia antes, e que nós desfrutamos dela agora, nesse momento, nesse instante. Essa é só a primeira processão. A certeza que nós vamos ter, então, nos leva à segunda possessão. A segunda possessão, e aí ela também está ligada diretamente à primeira, vai nos mostrar que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha o verso de número 21. Tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aqui, a ideia que nos traz é que nós podemos entrar na presença do Senhor, nós podemos ter essa confiança da presença do Senhor, porque nós temos um sumo sacerdote, e a gente sabe muito bem, o sacerdote é aquele que tem como seu objetivo, vamos dizer assim, de forma bem reduzida, levar o homem até Deus. O profeta traz Deus até o homem, o sacerdote leva o homem até Deus. Aqui é a ideia de que nós temos, e que traz esse princípio fundamental, de que nós não só podemos adentrar na presença do Senhor através desse sangue de Cristo derramado, como Ele mesmo é o sacerdote que está ali. Ele está lá como sacerdote nos, vamos dizer assim, nos representando. E não só isso, Ele está ali suplicando efetivamente por nossa condição, por nossa aceitação. Está ali, é o fato dele estar ali, o próprio Jesus Cristo testifica isso, que ao Jesus Cristo ir, a própria palavra testifica isso, que ao Jesus Cristo ir, o Espírito Santo seria enviado. Então todo um plano, um projeto de Deus foi estabelecido, para que então Jesus Cristo estivesse ali como sacerdote, intercedendo por mim, por você, e o Espírito Santo ao nos vir, nos capacitando a servir a Ele. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque o nosso sumo sacerdote está lá. Sabemos que lá é o nosso lugar também. Consequentemente, podemos nos aproximar com total confiança, certeza, sem dúvida no nosso coração, podemos fazer isso diante de Deus. Respondendo ainda a pergunta, como então viveremos? Em segundo lugar, com uma vida que expressa uma adoração verdadeira. Como então viveremos? Com uma vida que expressa uma adoração verdadeira. É interessante porque aqui o texto vai nos apontar para 3 palavras importantíssimas que eu queria que você fixasse sua mente e seu coração. Primeira palavra, aproximemo-nos. Segunda palavra, guardemos. Terceira palavra, consideremos-nos. Essas 3 palavras vai reger a nossa argumentação. A primeira delas é aproximemo-nos. E aqui é uma palavra de exortação, vamos dizer assim. A primeira palavra de exortação é aproximemos. Nós a encontramos no verso de número 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. Quando o autor aos Hebreus usa a expressão aproximemos, ele está nos chamando à verdadeira adoração. A ideia de se aproximar de Deus aqui, nesse texto especificamente, é a ideia de adoração.
Porque temos, se a gente olhar a argumentação anterior, porque temos acesso ao Pai de forma intrépida, por esse novo caminho, porque nós temos um sacerdote que intercede por nós, nós podemos nos aproximar. Evidentemente que eu não posso deixar de não fazer a ênfase ao fato de que essa aproximação não é gerada por uma conquista minha, por algo que eu fiz, por algo que eu realizei, mas única e exclusivamente por aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. O se aproximar aqui, ou o aproximar que o autor nos leva a pensar, tem a ver justamente como consequência daquilo que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Mas vamos examinar um pouco mais de perto essa expressão. Aqui ele traz uma ideia muito bem objetiva da sua parte, tendo em vista que ele já havia trabalhado isso em outro momento. Aqui nós estamos no capítulo 10, mas se você for lá para Hebreus, capítulo 4, verso 16, o autor diz assim, veja bem a similaridade do raciocínio. 4,16 diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, de maneira mais ampla, o autor nos exorta a uma vida de adoração. Vida de adoração que o nosso Deus leva isso muito em conta, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos feitos para adorar. Deus exige de nós a adoração. Basta você olhar isso lá em Êxodo, capítulo 20, verso 3 e verso 4, você vai conseguir compreender isso claramente. A adoração, portanto, ela é essencial para a nossa saúde espiritual. Ela é imprescindível para a vida cristã. Mas, evidentemente, que nós precisamos pensar que adoração é essa. Que tipo de adoração é essa? E quando eu estou dizendo aqui adoração, certamente nós precisamos pensar naquela adoração que tem a ver com a igreja. Até ao avaliarmos o final do texto, ele vai mostrar isso, sobre o congregar, sobre a adoração comunitária, a adoração que envolve o corpo, a igreja, as pessoas que fazem parte do corpo que é essa igreja. Lá no verso de número 24, 25, ele diz, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregarmos. A ideia do autor é pensar na adoração cultica, numa adoração comunitária. Se a gente for pensar bem, hoje nós não temos a permissão para nos reunirmos juntos, estarmos aqui e louvarmos juntos. Mas a nossa adoração não pode ser reduzida por conta disso, ela não pode ser vista com menor importância por conta disso. Veja bem, se nós vivêssemos há uns anos atrás, em que não teríamos acesso a nenhuma das mídias sociais, e pudéssemos transmitir o nosso culto, e estivéssemos vivendo a mesma realidade que estamos vivendo hoje, possivelmente nós estávamos vivendo um isolamento pior ainda. Mas hoje o Senhor nos permite usar esse aparato todo, e mesmo com o distanciamento, nós temos condições de prestar culto ao Senhor. Com isso, a adoração não pode se restringir no sentido, vamos dizer, restrito da palavra, só quando nós estivermos aqui. Até porque o Dr. Russell Shedd, no seu livro chamado Adoração Bíblica, ele defende que a adoração, muito mais do que um momento específico, é um estilo de vida. O verso de número 22, ele nos apresenta, claro, de forma muito compacta, um guia para uma verdadeira adoração. Se nós queremos adorar ao Senhor, e nós devemos adorar ao Senhor, o verso de número 22 nos apresenta aí 4 orientações muito claras e objetivas. Primeira orientação, começa com a sinceridade. Aproximemo-nos com o quê? Sincero coração. Um coração sincero funciona como deve ser, age como deve agir. Se relaciona com Deus com veneração, com sentimentos, com propriedades corretas, ou seja, ele é transparente diante do Senhor. Segunda orientação, olha o próprio texto dizendo, aproximemo-nos em plena certeza de fé. Para que eu possa adorar ao Senhor, precisa haver sinceridade, mas precisa haver convicção no meu coração daquilo que eu estou fazendo. Podemos dizer que plena certeza de fé é o que há dentro de um coração que é sincero.
Sem isso não pode haver adoração. Terceiro, o autor vai nos dizer que nós devemos nos aproximar de Deus tendo o coração purificado de má consciência. E isso aqui é uma questão de grande importância, tendo em vista que o autor dos Hebreus, quando ele escreve, ele mostra que havia um sentimento de culpa para os judeus muito acentuado, e que não havia como o judeu se livrar dessa culpa. E um dos propósitos ao escrever essa carta é mostrar para os judeus de que um meio para se livrar da culpa era o sacrifício de Jesus Cristo. Ao dizer purificação, ele se refere ao sangue de Cristo que poderia purificar o coração de todo aquele que era adorador. Quarto e último lugar, o texto ainda nos diz que nós precisamos nos aproximar, ou seja, precisamos ter uma verdadeira adoração, lavado o corpo com água pura. Alguns estudiosos do Antigo Testamento relacionam essa expressão que o autor coloca aqui, especificamente com o batismo. Mas é interessante porque João Calvino, ele caminha numa outra vertente. João Calvino entende que lavar o corpo com água pura nada mais é do que uma expressão de renovação espiritual, que é obra do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Ou seja, é algo além daquilo. Calvino nos lembra das palavras lá de Ezequiel, capítulo 33, verso 25 e 26. Diz assim: então aspargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aqui nós nos deparamos com diretrizes que precisam ser aplicadas aos nossos dias, às nossas vidas, não a um momento só único de culto. Eu posso me aproximar do Senhor, eu devo me aproximar do Senhor, e isso é expressar minha verdadeira adoração. Às vezes a gente está olhando para essa situação que nós estamos vivendo. Eu estou aqui, você está na sua casa. Nós precisamos ter consciência de que ao estarmos distantes, nós estamos ainda assim em culto. Nós ainda estamos reverenciando, reconhecendo ao nosso Deus como Senhor, que governa todas as coisas. Por que é importante dizermos isso? Porque parece-nos muitas vezes que por conta de estarmos em casa, se tornou algo tão informal como assistir qualquer outro programa de televisão. Eu quero chamar você a pensar sobre isso, a avaliar sua vida e aquilo que tem sido essa prática de culto dentro de casa, e pensar que se é culto, é culto. Nós precisamos nos aproximar diante do Senhor num sentimento verdadeiro, numa adoração verdadeira, observando cada uma dessas orientações que o texto aqui nos dá. Mas a pergunta ainda permanece: como então devemos viver? Em terceiro lugar, com uma vida que expressa a verdade. Com uma vida que expressa a verdade. Olha o que ele diz no verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Como é importante essa expressão. Lembra que eu disse que nós tínhamos 3 palavras exortativas? A primeira foi aproximar, a segunda é guardar. E dentro desse versículo, guardemos firme a confissão, não só guardar é importante, o verbo que vamos dizer assim, aponta todas as ações do versículo, como a expressão também confissão. Primeiro que a expressão guardar traz a ideia de que devemos permanecer firmes, e ali resolutos. Mas firmes do quê? Guardarmos firmes a confissão. O que o que o autor tinha em mente quando ele usou a expressão confissão? A palavra grega para confissão é a palavra homologia, e significa uma confissão doutrinária, que é pública, e é dessa maneira que cada um deveria viver, defender e sustentar a verdade. Quando ele diz guardar firme a confissão, é a defesa irrestrita das verdades do Senhor, é a defesa, vamos dizer assim, com força, com vontade, com querer, com o coração, daquilo que são as verdades do Senhor. É um conjunto de doutrinas, de regras, de princípios que regem a sua vida, a sua mente e o seu coração.
nós precisamos ser os defensores, aqueles que guardam, que labutam, pensando sobre isso. Irmãos, quando nós olhamos na história, nós encontramos muitos homens que pagaram um preço muito alto, fazendo justamente isso. Até nos dias de hoje, há relatos muito claros de homens, mulheres, servos do Senhor, que estão pagando um preço alto pela defesa da verdade. Eu poderia citar, por exemplo, no Sudão, no Laos, na China, há uma perseguição, vamos dizer assim, terrível contra os crentes ali. Os cristãos ali estão cercados, vamos dizer assim, estão correndo um risco altíssimo e pagam o preço. Está aí uma verdade que nós vamos trazer para nós. Nós estamos usando pagar o preço ainda mais, levantar a bandeira da verdade, que é bíblica, que é a palavra, a verdade da salvação, os princípios do Senhor, e defendê-los de uma forma veemente. Nós estamos diante de um quadro em que nós podemos ter dois resultados ao término desse isolamento. Nós podemos ter o primeiro resultado em que, poxa, todo mundo percebeu a necessidade de estar na igreja. Quando falar assim, ó, está liberado, pode ter culto, vai todo mundo correr para a igreja. Essa pode ser uma das realidades. A segunda realidade é que, poxa, estou tão desacostumado de ir na igreja que agora não quero ir mais. Perdi o tempo. Perdi o time, não vou mais. Não vou me achar mais, não vou me encontrar mais. E aí, irmãos, nós vamos vivenciar justamente, ou vamos deixar de vivenciar o que é os princípios verdadeiros, genuínos. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, lá em Atos, os cristãos ali eram torturados até a morte. Havia ali uma recusa em prestar culto a César, a declarar que César era Senhor, e muitos pagaram com as suas vidas. Quando nós olhamos também para a história do cristianismo, a reforma inglesa, os mártires protestantes morreram queimados por coisas que hoje nós iríamos dizer que eram muito pequenas, mas que para eles eram verdades inegociáveis. Quando o autor nos diz, guardemos firme a confissão da nossa esperança, ele nos chama a mantermos nossa fé arraigada na verdade, a defender a verdade, a lutar pela verdade, ainda que você está no seu isolamento. Saiba que você é crente, você é um servo de Deus. A gente não está usufruindo da oportunidade do momento de estarmos na casa do Senhor, mas você ainda é crente, você é um servo do Senhor. Deus tem te alimentado através dos cultos, das mensagens, do estudo, daquele momento que você ora em casa ou você estuda da palavra. Não perca isso de vista. Não perca isso de vista. Muitas vezes eu mesmo já usei a expressão do carvão na brasa para ilustrar que nós precisamos estar juntos. Quantas vezes eu mesmo pregando diz que nós somos como um carvão que está lá no fogo ardente, chega a ficar vermelho, em brasa, e que quando nós tiramos aquele carvão e botamos no canto, ele esfria. Nunca cheguei à conclusão que eu estivesse tão errado como eu chego hoje, porque nós estamos distantes, fisicamente nós estamos distantes. Mas o que promove esse fogo, que faz o carvão ficar aceso no nosso coração, não é o fato de estarmos só reunidos, mas é o quanto nós defendemos a verdade e abraçamos a verdade do Senhor. Ou seja, é o quanto você tem cultuado ao Senhor na sua casa, o quanto você tem orado, o quanto você tem lido a palavra do Senhor e alimentado a sua alma com isso. Como isso é importante. E é interessante porque, veja só, ele não está falando sobre isso só agora, ele fala sobre isso em vários momentos, se você observar. Quando ele pensa sobre esse guardar, olha só, Hebreus 3:6, o autor escreve aqui, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Verso 3:14, capítulo 3, verso 14, porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardemos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. 4:14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Olha como o autor dos Hebreus da carta aos Hebreus,
tinha isso na sua mente, no seu coração, de que precisaria haver na vida deles justamente, vamos colocar assim, esse abraçar e manter firme as convicções, o entendimento, a compreensão da verdade que nós cremos. Como então viveremos? Em último lugar, com uma vida que expressa o verdadeiro amor cristão. Com uma vida que expressa o verdadeiro amor cristão. E aqui, algumas coisas nos chamam também muita atenção. A primeira delas, e aqui é a terceira exortação, né? A primeira é aproximemos, a segunda é guardemos, e a terceira é consideremos. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Que coisa fantástica! Aqui está nada mais, nada menos de que uma intimação, é uma exortação e ao mesmo tempo uma intimação para vivermos a vida cristã comunitária em amor. Mas pastor, me diga pastor, eu estou tão distante dos meus irmãos, às vezes pode ser essa a colocação que nós vamos utilizar, mas não pode ser. O Dr. William Lane, olhando para este versículo, diz assim: cuidado mútuo uns para com os outros, que encontram expressão no amor, nas boas obras e no mútuo encorajamento que é proporcionado pela participação ativa na vida dos crentes uns para com os outros. A vida cristã não pode ser vivida só em termos de igreja. Eu não posso participar da vida do meu irmão no que diz respeito à igreja. A igreja não está se reunindo, mas você, eu, cada um de nós fazemos parte da igreja. Eu preciso fazer parte da vida do meu irmão, como ele precisa fazer da minha, independente se nós estamos reunidos aqui ou não. O John Stott, ao olhar para esse texto, ele faz uma pergunta que me inquietou muito. O Dr. John Stott diz assim: olha, se você avaliar a sua vida, é inquietante, eu vou dizer já. E se você está pensando nos outros mais do que em você, você está vivenciando uma vida cristã verdadeira e genuína. Se você está pensando mais em você do que qualquer outra coisa, você está longe do caminho que Deus quer que você siga. Irmãos, nunca uma verdade foi tão importante nos nossos dias como essa. Olhe para esse texto. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Que princípio maravilhoso. Não se trata aqui de um convite para sermos intrometidos na vida uns dos outros, julgadores da vida uns dos outros, tornando, vamos dizer, um tormento da vida dos outros. Mas somos sim ordenados a ter um grande interesse nos problemas uns dos outros, dos crentes, dos servos do Senhor. Devemos pensar assim, agir assim, viver assim. E que questão tão importante dos nossos dias como essa, né? Nós temos aí os nossos celulares, as redes sociais, nós temos aí caminhos tantos que nós podemos entrar em contato. Às vezes a gente passa o dia inteiro e não dá um telefonema para uma pessoa, não liga para saber como é que ela está, se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Pare, meu irmão, e avalie a sua vida essa semana. Para quantas pessoas você fez isso? Para quantas pessoas você ligou para estimulá-lo no amor, para estimulá-lo a uma vida com Deus mesmo à distância, a ler a palavra? Você leu a sua Bíblia com ele, você orou com ele. Eu sei que são coisas difíceis, né? Orar pelo telefone, pastor, eu nunca precisei fazer isso. Quando eu queria, eu pegava o carro e ia lá e orava com a pessoa. Mas agora a gente não pode fazer isso. Eu sei que é difícil pegar o telefone e orar com a pessoa, mas nós tivemos a experiência de falar com algumas pessoas que nos informaram que o diácono havia ligado e orado com elas, e o coração delas ferviam. Elas acharam aquilo algo maravilhoso. Irmãos, é isso que o texto aos Hebreus está nos ensinando. A considerar, a olhar para o outro mais do que para nós mesmos. Isso nos ensina de que nenhum cristão é uma ilha, é um ser isolado.
Nenhum cristão pode agir com um sentimento individualista. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós temos que refletir, nós temos que avaliar nossa vida e pensar sobre isso. Mas quando nós olhamos especificamente para esses versos, eles também nos chamam a atenção. Se você prestar aí um pouquinho mais de atenção, verso de número 24. Aos verbos, consideremo-nos também uns aos outros. Primeiro verbo é considerar. Considerar tem a ver com o nosso pensamento. E aí é aquela coisa, o quanto da sua mente, o quanto da sua atenção você tem usado, gastado com a vida de outro. Isso é importantíssimo. No decorrer do seu dia, quer você esteja no isolamento, quer você esteja trabalhando, porque nós sabemos que tem alguns que estão no isolamento, afastados do trabalho e outros não. Quanto do dia, dos momentos da sua vida, vamos dizer assim, você tem gastado para pensar no seu irmão? Segundo termo, olha o verso ainda o 24. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos. O verbo estimular aqui, irmãos, ele traz a ideia de provocar. Não? Ou seja, nós deveríamos lembrar as pessoas, ao falarmos com elas, das verdades do Senhor, provocá-las a pensar, a avaliar e a recobrar as suas vidas as verdades do Senhor. Ou seja, quando você for ligar para alguém, depois o pastor, hoje, amanhã eu vou ligar. Não vai ligar para falar de jogo, novela, filme, da doença, não. Vá ligar para ela para estimular ao amor cristão, ao compromisso com Deus, à vida de oração, à leitura da palavra. É isso que é o estimular. Terceiro verbo. Ele diz encorajar, para nos estimular no amor às boas novas, não nos deixando nos congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. A ideia de fazer admoestação é encorajar uns aos outros. Isso requer proximidade, isso requer relacionamento. Ou seja, quando nós pensamos em tudo isso, nós aprendemos essa lição que é preciosa, de que a vida cristã precisa ser vivida, e nessa vida cristã nós vamos expressar o verdadeiro amor cristão. Eu quero concluir. E a pergunta ainda, apesar de termos já encontrado várias respostas, a pergunta ainda permanece. Como então devemos viver? Devemos viver observando cada um desses princípios. Cada uma dessas bases que foram estabelecidas, fundamentos que foram estabelecidos pelo autor dos Hebreus. Como você tem vivido? Como tem sido a sua vida? Não se permita desanimar, abater, se sentir cansado. Busque a força do Senhor. Busque a esperança do Senhor. O texto nos aponta 3 palavrinhas, e aí eu quero concluir citando-as, que são tão fundamentais. É chamado por alguns, como o Dr. Carson, de graças permanentes. Se você observar no verso 22, nós temos uma palavrinha: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. A primeira palavrinha que o Dr. Carson chama de graça permanente é fé. A fé precisa estar presente no seu coração, na sua vida. Segunda graça permanente, nós a encontramos no verso de número 23. Guardemos firmes a confissão da nossa esperança. E aqui esperança não pode ter aquele significado da esperança que nós temos no mundo. O conceito de esperança no mundo traz a ideia de algo que pode vir ou não acontecer. A esperança cristã bíblica é uma certeza de algo que vai acontecer. Terceira e última palavrinha importantíssima que nós encontramos aí, nós a encontramos no verso 24, que é a palavrinha amor. Fé, esperança e amor. São as 3 graças importantes que Deus nos concede, que deve reger a nossa vida.
reger o nosso viver, como nós vivemos, a forma que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe sua vida, que a palavra do Senhor possa ser aplicada no seu coração de forma muito especial. Eu quero orar por você antes de encerrarmos, pedindo que o Senhor te dê uma semana abençoada, que você se sinta fortalecido no Senhor, confiando nas promessas do Senhor, e mais do que nunca, que você evidencie cada um desses pontos que nós trabalhamos aqui nessa noite. Que você possa demonstrar uma adoração verdadeira, uma defesa da verdade verdadeira, consistente, que você possa demonstrar uma comunhão verdadeira, um amor cristão para com seu irmão de forma verdadeira. Eu quero orar com você, quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. Amado Deus, obrigado pela oportunidade, obrigado a Deus por este culto. Isto é um culto, Senhor, que prestamos ao Senhor. Ainda que estamos separados fisicamente, mas o nosso coração, o nosso sentimento, as nossas emoções, a nossa mente está reunidos em Teu nome. Obrigado, porque o Senhor nos permite ainda fazermos dessa forma. Quer seja no meio de semana, no culto de estudo bíblico, nas reuniões de orações, na escola dominical, nos cultos do domingo à noite, que haja um empenho, uma dedicação da nossa parte em tirarmos esses momentos, ainda que estamos no conforto da nossa casa, da informalidade da nossa casa, nós possamos nos reunir em Teu nome, de fato, de verdade, prestar culto ao Senhor, porque ainda que a igreja física está fechada, a espiritual não, o seu povo não, que nós não venhamos dar espaço para fazermos outra coisa na hora que é hora de culto. Que os nossos estudos bíblicos cada vez mais tenhamos mais pessoas, que as nossas reuniões de orações cada vez mais tenham mais pessoas ligadas. É isso que o Senhor espera de nós. E é através, ó Deus, desse ministério que o Senhor fortifica e alimenta e sustenta a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando nessa noite. Nós Te agradecemos pela vida de todos aqueles que posteriormente irão assistir a essa palavra. Que o Senhor abençoe a cada um. Em nome de Jesus, nos dê uma semana proveitosa vivida na Tua presença. Assim nós nos colocamos diante do Senhor. Ó Deus, Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que de fato seja uma semana abençoada pelo Senhor em tudo aquilo que você for fazer. Que Deus te abençoe.